foi antes de ontem, né? Aquela situação que ocorreu com um deficiente auditivo, que o policial matou ele. O que o senhor achou daquela situação? Eu tenho para comigo que nenhum policial sai de casa para matar ninguém. Certo? Ele sai para trabalhar, para fazer a segurança. Ocorre sinistro. Aquilo foi um incidente que ocorreu. A construção daquele fato levou àquela ocorrência. Se nós olharmos há 2 meses atrás, um policial morreu e o outro ficou baleado justamente por causa de uma abordagem na região de Cáceres. Eles foram abordar uma pessoa e essa pessoa, naquele momento, sacou de uma arma, matou um policial e feriu outro. A Polícia Militar tem um procedimento, que é o procedimento operacional padrão, POP, de como abordar. Vai ser verificado através de um instrumento investigatório, um inquérito policial e um inquérito policial militar, a conduta daquele policial, para ver se houve exagero, para ver se ele agiu dentro dos parâmetros legais. Secretário, não era melhor afastar ele das ruas? Parece que ele está trabalhando ainda, ele não foi afastado? Não, ele vai ser afastado. Assim que instaurar o procedimento, ele tem que ser afastado, para ele responder o procedimento. E assim, o senhor falou da questão de abordagem. O senhor acha que agora vai ter uma nova turma que vai formar agora com o curso público, né? E o senhor acha que esse prazo de 6 meses do curso do policial militar do soldado, ele não podia ser estendido? O senhor acha que eles conseguem aprender tudo? Consegue aprender e sobrando. O que acontece é o seguinte, a Polícia Militar faz mais de 3.000 abordagens por dia. Uma deu incidente. Será que a gente tem que... Eu calculo isso mais ou menos assim, aquele menino que tira 9,5 no boletim, aí leva o boletim para o pai. Aí o pai, ao invés de valorizar os 9,5 que ele tirou na prova, reclama do 0,5% que ele errou. A Polícia Militar faz mais de 3.000 abordagens por dia. Uma deu incidente. A imprensa, o pessoal está explorando esse incidente. E as outras que deram positiva? Quantos assaltos foram abordados? Quantas armas foram recolhidas? Quantas prisões foram feitas? Tudo bem que a gente tem que ser severo com o 0,5% que a pessoa errou. É uma vida, tem que ser, sim, mas quantas foram salvas pela atividade da polícia? Uma vida se perdeu, mas quantas foram salvas? Nós temos que olhar o contexto. E assim, secretário, parece que um tenente lá na situação, ele deu uma entrevista falando que no caso da abordagem, no caso o suspeito não obedecer à guarnição, ele teria que atirar. Aí, no caso lá, ele falou assim, mas em qual parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Não poderia ter atirado na perna, assim que o senhor foi infeliz na declaração? Não, eu acho o seguinte, tem um POP, tem um procedimento operacional padrão que ele deve seguir. Vamos inverter a situação. Nós estamos trabalhando com um fato hipotético. Né? Isso é porque a construção daquilo foi que o pessoal da região entrou em contato com o CIOS falando que tinha uma pessoa armada andando na rua. Você sabe disso? Sim. Né? Aí a polícia foi abordar a pessoa. E se aquela pessoa saca uma arma e atira e mata o polícia? Será que vocês estavam fazendo essa entrevista? Pela morte do policial? Eu nunca vi fazer uma entrevista que um policial for morto por trabalhar errado. Naquele momento, o policial atirou numa pessoa, num suspeito que está armado, ele deu todos os comandos necessários e a pessoa veio a óbito. Não estou justificando a conduta dele. Eu estou falando que antes de julgar, de condenar ou absolver, tem que ter um procedimento. Porque a gente não pode falar que a pessoa agiu errado ou agiu certo. Muitos fatores corroboraram para aquela situação. Ele era surdo, deficiência auditiva, não tinha o discernimento correto das ações dele, mas o policial foi acionado porque tinha um cara armado andando na rua, a roupa coincidia, tanto é que tem testemunhas na rua. As testemunhas, muita gente da rua falou, ó, o policial parece que agiu certo, porque ele deu a voz, ele gritou com o cara, mão para cima, vira para cá, não sei o que, coisa e tal, e a pessoa fez um movimento que coincidentemente parecia que ia sacar uma arma. Na questão do jeito que o senhor se passou a ocorrência, ele também não sabia se era uma faca ou uma arma. Estava armado, mas ele não sabe. E se é um revólver? E o cara saca o revólver e atira no policial. A questão foi aí o policial não estava preparado porque não atirou antes. Secretário, você acha que também a carga horária excessiva de um policial militar também, você acha que não... Eu sou policial também, né? Então eu acho que a carga é condizente com o que nós aguentamos. Entendeu? A gente ganha para isso. 24 horas, secretário? Sim, tem serviço que é 24 horas. Eu já trabalhei muitas vezes 24 horas na Polícia Federal. Eu tinha que trabalhar uma semana direto, depois cobrir minhas folgas. O que acontece é o seguinte, nesse incidente, nesse fato específico,
construiu para aquela situação. Há pouco tempo, um amigo, um conhecido, um colega de farda foi morto por uma abordagem que não agiu do jeito que ele agiu. Tudo, não estou falando que serve de justificativa nem de desculpa. Mas para a gente poder fazer um julgamento, a gente se põe no lugar da pessoa. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira e sempre dei muito bem com isso. Se eu fosse o policial naquele momento, eu recebi um acionamento que tem um cara armado andando na rua. Ah, eu vou tirar no dedo do pé dele para ele parar. Tá, o dedo do pé não impede que ele saque uma arma e atire em mim. Não estou falando que ele está certo. Mas não estou falando que ele está errado. Porque o único jeito que tem de você evitar tomar um tiro é você, como é que se fala? Limitar a pessoa que ela usa a arma. Ah, vou tirar na mão da pessoa. Como é que eu vou acertar num momento tenso, uma distância razoável, a mão da pessoa? Eu atiro para poder que a pessoa pare de me movimentar. Não quero matar. Eu tenho certeza que aquele policial não saiu de casa para matar ninguém. Que a função dele é preservar vidas. Mas aconteceu. Então não é despreparo da polícia. Porque a polícia é muito maior que um homem só. A polícia tem 7.000 homens. Um cara agiu errado. Ah, a polícia está despreparada. Não está. Fazemos mais de 3.000 abordagens por dia. Quantas pessoas são mortas? Então acontece sinistro. O número de ocorrência é muito grande. Se você trabalhar com percentuais de atividade no mês, quantos incidentes acontecem? É muito pouco em relação à quantidade de serviço. Não estou justificando, quero deixar bem claro. Só estou falando que foi um incidente, foi um acidente que ocorreu, entendeu? Que poderia ser um bandido. Aí sabe o que estava acontecendo? A sociedade da região, mesmo que eu não sou favorável à pena de morte, ia estar aplaudindo a polícia que matou um bandido que estava armado tentando assaltar a rua. Mas aí ocorreu de não ser um bandido, ser uma pessoa com deficiência. Se não fosse uma pessoa com deficiência, ela levantava a mão e atendia a ordem policial, mas a pessoa também era surda. Então foi uma construção de muitos fatores que levaram àquilo. E nessa questão da Secretaria de Cuiabá de Segurança Pública, você acha que também que, assim, questão policial já pega um serviço de 24 horas? Querendo ou não, acho que ele tem mais ou menos 2 dias de folga, né? 3 dias, dependendo da situação. Tem dia que é 3 dias, tem dia que é 2 Aí dias. ele vai trabalhar mais, tipo, 7, 8 horas? 8 horas. Você acha que isso não pode influenciar? Tem uma carga horária semanal que tem que ser cumprida. Tá? Então a gente, nesse período, e a pessoa tem que ser voluntária. Tá? Mas a gente tem condição de verificar se aquela pessoa tem condição de atingir a quantidade de horas. Então nós vamos trabalhar com banco de horas e voluntariado. O que acontece para nós é muito melhor ter esse policial trabalhando conosco, fazendo uma atividade que não é a mesma atividade de ronda, é diferente. Você está na atividade de ronda, de abordagem é uma coisa, você está na atividade de prevenção e guarda é outra. Você tem ali aquele cara que está na feira livre, pô, tranquilidade, ele não vai ficar abordando todo mundo na feira. Ele vai abordar quem que achar que está suspeito, coisa e tal. Então dificilmente, a presença do policial também inibe muito. Então nossa ideia é essa, é pegar esse policial, dar um acréscimo salarial para ele, porque vai aumentar a renda familiar. Problemas que muitas vezes ele teria por falta psicológica, está com pouca renda, não sei o quê, para de fazer bico, de trabalhar de forma informal, porque se a gente falar que não existe isso é uma mentira muito grande. Então você traz ele para a legalidade, você aumenta a renda familiar dele de forma equilibrada, calculada. Não é um negócio maluco não. Assim, quem quer, o cara trabalha 360 horas, não é não. É com calma, é com critério. A prefeitura vai absorver 40 policiais. Nós temos 2.000 na capital quase. Só uma dúvida, secretário, o armamento vai ser do Estado? O armamento, a farda e o policial é do Estado. A viatura também? Não, a viatura a prefeitura vai comprar. Porque o deslocamento vai ser de acordo com a necessidade da prefeitura. Então, vão ser feiras livres, colégios municipais, postos de saúde, praças públicas, prédios públicos municipais. Então isso aí pode dar uma ajuda boa para a prefeitura, para o cidadão. Isso não é um negócio maluco do Mato Grosso, não. O Brasil inteiro faz isso. Nós estamos trazendo para cá uma coisa que deu certo, São Paulo, Brasília, Rio, e tem dado certo em um monte de local. Não estamos inventando a roda nem o fogo. E tem dado certo no Brasil inteiro. É mais isso mesmo, secretário. Tá bom.